Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início, né? Segunda aula de matemática, mais uma lista de questões bem interessante aqui. Vamos, não vou esperar mais um tempinho, já esperamos um tempo suficiente. O pessoal vai entrando, então vamos comentar a lista, né? Da mesma forma como a gente fez na primeira aula, comentário de questões, né? Fazer a resolução, mas uma hora ou outra trazer alguma coisa interessante que talvez vocês não saibam, talvez não estão lembrando. Então vamos lá iniciar, né? Acho que até vi um comentário aqui sobre uma questão que eu achei também interessante. Pronto, questão de geometria da piscina. Essa aqui, se for da lista, né? Essa daqui, interessante ela, vamos já comentar. Então, eu selecionei aqui algumas questões, 5 questões, as questões ímpares, né? Por coincidência, e as pares o Felipe também vai comentar. Então, começar com a primeira. A primeira questão, ela é bem tranquila, a maioria acertou. Um ou outro ali errou por causa de uma pegadinha, que nem é pegadinha, mas falta de atenção mesmo. Então, a questão fala o seguinte: sabe-se que a medida dos televisores é dada em polegadas. Se uma televisão possui 40 polegadas, significa que a diagonal de sua tela mede 40. Essa informação a questão trouxe, né? Mas, como é uma questão tão clássica, é importante que a gente já saiba, né? Quando a gente falar da questão de polegadas de uma TV, ele está se referindo à diagonal dessa TV, né? Que está em vermelho aqui. Então, beleza. Então, é 40 polegadas. E suponha que a tela de uma TV de 40 polegadas possua 60 centímetros de altura. Então, já representei aqui 60 centímetros. E aí já transforma logo, né? Porque ele me deu 1 polegada equivale a 2,5 centímetros. Ou você faz a regra de 3 ou multiplica logo aqui, né? 1 polegada equivale a 2,5 centímetros. 40 polegadas equivale a quanto? Então, eu já multipliquei aqui de forma mais direta, né? 40 vezes 5 sobre 2, né? Para facilitar minhas contas. 5 sobre 2. Que aí fica quanto? Cancelo 2 com 40, fica 20, 100. Então, pronto. Eu descobri que em centímetros minha diagonal é 100 centímetros, né? E aí ele quer, aí cuidado, né? A área da tela, área retangular. Então, pronto. Acabou. Por quê? Porque esse aqui é um triângulo pitagórico, né? A gente tem na aula passada, a gente já tinha revisado ele. Se aqui é 60 e a hipotenusa é 100, esse lado tem que ser 80, né? É o triângulo 6, 8, 10. Aqui está só multiplicado por 10 também. E aí, para calcular a área da tela, é só multiplicar comprimento vezes largura, né? 60 vezes 80. 4.800. Por que eu falei que tem uma pegadinha? Porque alguns marcaram letra B, né? De achar que ele queria a área do triângulo. Aí fez 60 vezes 80 dividido por 2. E aí acabou errando. Então, cuidado, ele quer a área retangular, a área da tela. Então, essa primeira questão era tranquila, não tinha muito para onde correr. Era uma questão bem direta mesmo, de regra de 3 e a área retangular. Não tinha para onde fugir. É só lembrar dessa conversão aqui, que 1 polegada é 2,5 centímetros. E aí, antes de eu passar para outra questão, né, todo mundo entendeu a primeira? Comentei aí, rapidão. Acho que a maioria acertou, não teve muito problema ela não. Pronto, perfeito, tranquilo a primeira questão. E aí, né, só para revisar, a gente até revisado na aula passada, mas só para revisar novamente, os triângulos pitagóricos, 3, 4, 5. Esse aqui que era da questão 6, 8, 10, né, que só que estava multiplicado todos os lados por 10, 60, 80 e 100. Esse aqui também, que às vezes alguns esquecem, 5, 12 e 13. Então, beleza. Triângulos pitagóricos, a gente decora logo para não ficar fazendo o teorema de Pitágoras toda vez. Não tem por que a gente estar fazendo toda vez o teorema de Pitágoras. E aí, uma observação, já que a gente está falando de triângulos, só para a gente passar para outra questão, é sobre desigualdade triangular. Não sei se vocês lembram desse conceito, às vezes a gente deixa passar. Então, por exemplo, essa imagem aqui, queria que vocês botassem no chat aí, respondessem. É um triângulo ou não? Triângulo 4, 8, 13. E aí? O que é que vocês diriam? Primeira questão do Enem. Vamos supor, né? Ele coloca aí, tá, o triângulo 4, 8, 13. É um triângulo ou não? Sim ou não? E aí? O que é que vocês diriam? E aí? Eu também não sei, né? Tô dependendo de vocês. O que é que vocês acham? Tá Ele bonito. tá querendo saber se tem como existir um triângulo desse jeito aí, com esses lados. Tá bonitinho, né? Tá todo fechadinho aqui o triângulo. 4, 8, 13.
Pois é, aí tem coisa. Se eu tô perguntando é porque possivelmente é uma pegadinha, né? Se fosse, não, é um triângulo, beleza, aí não teria graça, né? Então aqui, esse aqui não é um triângulo, pessoal. Alguém sabe por quê? O nome do assunto é esse aqui, ó, desigualdade triangular, né? Se eu não me engano, até no nosso curso de matemática, junto com o Felipe, numa das aulas de geometria plana, eu comentava isso daqui, isso que é interessante. Pronto. Então, o que que a desigualdade triangular diz? É uma propriedade. A soma dos lados, né, de dois lados, tem que ser maior que o outro lado. Vamos testar aqui no triângulo pitagórico. Ó. 3 mais 4 é 7. Isso é maior que 5. Então, vai funcionar para qualquer um. 3 mais 5 é 8. Isso é maior que 4. No outro triângulo, 6 mais 10 é 16. Isso é maior que 8. Aqui, 4 mais 8 é 12. Então, não é maior que 13. Então, esse triângulo aqui ele não existe, pessoal. Ele não vai ser formado, não vai ficar completo. Vai ficar um negócio assim, ó, 4, 8 e 13. Não vai se completar, entendeu? Então, a soma de dois lados tem que ser maior que o outro lado. Nesse caso aqui não aconteceu, né? E dá diferença do mesmo jeito, né? A diferença, no caso aqui, o outro lado tem que ser maior que a diferença, né? 5 é maior que 4 menos 3. 10 é maior que 8 menos 6. Mas eu prefiro decorar pela soma mesmo, que é mais fácil, né? A soma dos dois lados aqui tem que ser maior que o outro lado. Todo mundo entendeu essa ideia de desigualdade triangular? Já foi questão do Enem. Eu não estou falando à toa aqui, não, né? Como se fosse uma coisa que não caísse. Já foi questão do Enem. Ele colocava, se eu não me engano, era palitinhos ali de fósforo para formar triângulos, né? Colocava palitinho de fósforo e queria saber a quantidade necessária mínima ali para realmente formar um triângulo. Então é a questão de desigualdade triangular. Beleza? Então, só reforçando aqui, né? É um assunto interessante, é um ponto da parte de geometria plana que a gente passa despercebido, né, na parte de triângulos ali. Beleza, então? Posso passar para a próxima questão? Todo mundo entendeu essa ideia de desigualdade triangular? A soma dos dois lados tem que ser maior que o valor do outro, né? Nesse caso aqui não era, então não era um triângulo, não formava um triângulo. Ok? Posso passar? Pronto, então beleza. Então, primeira questão ok, e uma revisão interessante aí que às vezes a gente até esquece. Pronto, vamos lá para a questão 3, né? Que muitos falaram que era um pouco mais complicada. Realmente é diferente, né? Eu acho que é uma das questões da lista um pouco mais diferente. Então, a piscina de um condomínio, cuja planta está representada a seguir, será enfeitada com azulejos decorativos que são vendidos por R$ 10 o metro. Linear, beleza. Os azulejos serão colocados em toda a borda da piscina, um após o outro, formando a fileira. Então, é na borda da piscina, né? O segmento AB foi traçado de modo que formassem 3 semicircunferências com a borda arredondada da piscina. Considere 3 como valor para π, quanto será gasto com a compra dos azulejos. Então, eu quero saber, primeira coisa, como é o objetivo da questão, eu quero saber o comprimento dessa piscina, né? Aqui eu sei, né? Desse lado aqui eu sei, né? Esse aqui, ó, 6 e 8. Então, já tenho uma borda. Só que falta as bordas da semicircunferência, né? Tem dois modos para resolver. Eu resolvi de um jeito, depois eu vi a resolução fazendo de outra forma. Mas como é que eu pensei? Vamos ver se vocês entendem aqui meu raciocínio. Como é que eu pensei? Ó? Eu imaginei essas bordas aqui, né? Essas bordas que estão em roxo. Eu imaginei esse comprimento, se eu puxasse aqui, ela formaria uma semicircunferência normal, pessoal. Ó, se eu puxasse essa linha, ela formaria uma semicircunferência normal. Se eu puxar essa linha aqui toda, vai ser a mesma coisa disso daqui, ó. Foi o jeito que eu pensei, né? Então, essa borda aqui em vermelho é a mesma que está em roxo, né? A borda em vermelho é a mesma que está em roxo. Eu só mudei a forma de desenhar, né? Se eu desenho dessa forma aqui, por exemplo, desse comprimento e assim, né? Uma semicircunferência. Se eu pegar tudo isso aqui, é a mesma coisa, né? Porque vai ficar os mesmos raios, mas vamos ver se vocês entendem. Então, assim, esse comprimento AB, ele falou, né? O valor. Se não falou, a gente sabe, ó, que é 6 e 8, com certeza o AB é 10. Né? Não tem para onde fugir. Então, todo esse comprimento AB aqui é 10. Beleza. E aí, se isso aqui é 10, quanto é que é o raio dessa circunferência em vermelho? É 5, né? Então, como é comprimento de circunferência? 2 πr. Só que agora eu quero a semicircunferência, então eu tenho que dividir por 2, não pode esquecer. Então, beleza. Cancela aqui. Quanto é meu raio?
meu raio é 5, né? Meu raio é só daqui para cá, é 5. Então, ficaria 3, que é o π, vezes 5, ou seja, 15. Então, isso aqui que está em vermelho é 15, ó. É o comprimento, só que dividido pela metade, né? Isso é uma forma de resolver. Isso é uma forma de resolver. Não sei se vocês entenderam. Me digam aí. Qualquer coisa eu vou mostrar pelo outro jeito. Respondam rapidão aí. Pronto, beleza. Entenderam, né? Então, mas eu vou mostrar pelo jeito que a resolução fez mesmo. Uma forma mais matemática de resolver. Ó, deixa eu só mostrar aqui. Como é que eles fizeram? A resolução formal mesmo. Eu não sei os raios dessas semicircunferências, né? Então, eu vou chamar de A, vou chamar de B, vou chamar de C. O comprimento para cada uma vai ser, comprimento de A vai ser 2π vezes o raio que é A. Aí eu divido por 2, que eu só quero a metade, né? Então, sempre vai ser, aqui no caso vai ser π vezes A, né? O do B, a metade, né? π vezes B. O do C, π vezes C. Então, preste atenção. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu quero o quê? Eu quero todo esse semicomprimento, né? Como é que a gente vai fazer? Ó? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente vai fazer assim. Comprimento é igual π vezes A. Aí eu vou somar todos, né? Só que aí presta atenção. Se eu somar 2A mais 2B mais 2C, tem que dar quanto? Me digam aí. 2A mais 2B mais 2C. Ó. Eu estou somando toda essa reta aqui. 2A mais 2B mais 2C. Tem que dar 10, né? Já me responderam aí. Então, quanto é que é A mais B mais C? A mais B mais C é 5, né? É metade. Então, pronto. Se eu somar todos esses comprimentos aqui, ó, vai ficar π vezes A mais B mais C. E A mais B mais C é 5, né? Então, vezes π ficaria 15, que a gente tinha achado também. Então, aqui é um pouco mais trabalhoso, pelo menos eu achei, na forma da resolução lá que eles apresentaram. Por isso que eu tentei imaginar daquela forma. Realmente, como se fosse esticando mesmo esse comprimento em roxo aqui, entendeu? Fazendo aquele desenho. Vocês entenderam mais ou menos os dois modos que poderiam ser feitos? E aí? Pronto, então beleza. Então tem essas duas formas. Essa daqui é mais trabalhosa, né? Realmente vocês teriam que fazer um pouco mais de conta. Por isso que eu acho mais interessante daquele outro modo ali, né? Você imaginar esse comprimento em roxo sendo tudo isso daqui, né? Então ficaria mais tranquilo, porque aí o raio seria 5. Pronto, André, Cauã pediu pra tu repetir o jeito que tu fez. perfeito. Então, como é que eu fiz? Eu imaginei que esse comprimento em roxo aqui, se eu esticasse ele, eu vou formar essa semicircunferência aqui, ó. É a mesma coisa, né? Essas três semicircunferências, ela está representada, se eu esticar aqui, por essa semicircunferência em vermelho, entendeu? E eu quero saber o comprimento dela, ó, porque eu quero saber essa borda em roxo. Então, seria o quê? O comprimento dela. O comprimento é 2πr. Só que agora é semicircunferência, então eu divido por 2. Então, vai ficar só π vezes o raio. O raio aqui, ó, é 5, né? O raio é 5, porque aqui era 6, aqui era 8, todo esse lado é 10, né? Então, o raio é 5. Então, o π é 3, o raio é 5. Pronto. Aqui era mais direto. Do outro jeito, dava um pouquinho mais de trabalho. Você entendeu o passo a passo? Pronto, perfeito. Então, beleza. O resto aqui é conta. Eu quero saber a borda, né? 6 mais 8. E agora essa borda da semicircunferência que a gente descobriu por duas formas, que é 15, né? 6 mais 8 mais 15, que dá 29. Né? E aí tem 29 na letra A. Você não pode marcar porque ele quer saber o preço, né? 29, a gente está falando de 29 metros. 29 metros. E aí, 1 metro é 10 reais, né? Ele falou aqui na questão. 1 metro é 10 reais. Então, multiplica por 10 aqui. Beleza, gabarito letra D. Essa aqui era um pouco mais trabalhosa mesmo. Tinha algumas formas de resolver. Essa daqui eu achei mais interessante, né? Achei mais rápido do que a resolução que apresentaram lá na questão do simulado aqui. Beleza? Posso passar para a próxima? Respondo aí.
Pronto, então vou seguir. Então, gabarito da questão 3, 290. E eu até coloquei aqui, se você não dividisse por 2, você acharia outra resposta, né? Aqui a letra era se você não dividisse por 2. No caso, em relação à semicircunferência aqui. Seria, ao invés de 15, seria 30, né? Aí 30 mais 14, 44. Então, estaria errado. Tem que dividir por 2. Beleza. Questão 5. Questão 5 também é interessante porque já foi questão do Enem. Esse mesmo modelo. Já foi questão do Enem. Certo medicamento é composto de duas substâncias, paracetamol e fosfato de codeína. A bula informa que cada 8 ml desse medicamento contém 3.600 miligramas de paracetamol e 0,04 miligramas de fosfato de codeína. A quantidade máxima, isso que é importante, a quantidade máxima desse medicamento em ml, que é possível fabricar a partir de 54 gramas de paracetamol e 0,8 miligramas de fosfato de codeína. E aí? Então, são duas regras de 3, né? 8 ml, eu uso 3.600 miligramas de paracetamol. Eu quero fabricar esse remédio, esse medicamento, a partir de 54 gramas de paracetamol, que é a mesma coisa de 54 mil miligramas. Então, eu vou precisar de quantos ml? 20 ml, beleza. Para a codeína, 8 ml, eu vou precisar de 0,04 miligramas. Se eu tenho a partir de 0,8 miligramas, quantos ml eu vou produzir, né, do remédio? Então, eu vou produzir 160. E aí, vocês marcariam o quê? 120, 160, 280, que é a soma, ou nenhuma das três? Já foi questão do Enem também. Qual é meu limite? Qual é meu fator limitante? 120 ou 160? É 120, né, pessoal? Por quê? Porque ele quer saber a quantidade máxima. 120, eu ainda consigo produzir, eu ainda tenho codeína disponível. Se eu precisar de 160 ml, 160 ml, eu vou precisar de mais paracetamol, só que eu não tenho, né? Então é meu fator limitante, vamos dizer assim. Então, o meu fator limitante aqui é o paracetamol, né? Eu só vou conseguir produzir no máximo 120 ml. Né? O gabarito é 120 mesmo. Aí aqui é a questão da pegadinha, né? Se você usar 160 ml, se você quer produzir 160, eu vou precisar de mais paracetamol, o que eu não tenho disponível, só tenho 54 mil miligramas, entendeu? Se você usar 120 ml aqui, você tem sobrando, né, codeína disponível. Então, é uma pegadinha interessante, porque já foi questão do Enem. Então, a resposta aqui, que eu só vou conseguir produzir no máximo nesse medicamento, 120 ml. Beleza? Questão 5. Confirma aí, para eu passar para as duas últimas. Pronto. Então, beleza. Então, vou seguir. Aqui é ok já, né? Então, vamos lá. Questão 7. Questão 7 de matemática financeira. Né? Uma pessoa decide fazer intercâmbio e planeja fazer um empréstimo para custear alguns gastos com a viagem. Para ter o menor gasto possível com juros, essa pessoa pede as melhores condições de empréstimo ao seu gerente do banco. As condições para emprestar 30 mil reais apresentadas pelo gerente dela são: então, proposta 1, taxa de juro composto de 0,8%, aí cuidado, né, ao mês. E proposta 2, taxa de juros composto de 5,7% ao semestre. Né? Acho que eu estou chamando atenção isso daqui. Beleza. Considere as informações. Se essa pessoa pretende pegar um empréstimo em um ano, né, então aqui é meu tempo, em um ano, ela deverá optar pela proposta 1 ou 2, né? Como é que a gente resolveria? Então, a questão fala que as duas propostas é juro composto. Questão 7 aqui, só relembrando a diferença de juro simples para juro composto. O juro simples, a porcentagem, a minha taxa ali vai ser fixa, vai ser colocada sobre o capital inicial, né? Já os juros compostos é o que a gente chama de juros sobre juros, né? Vai ser acumulado. Então, isso aqui é importante. E aí as fórmulas, só relembrando, do juro simples. Juros, o valor dos juros é capital, a taxa e o tempo. E aí, montante, que é o acumulado, capital mais os juros. Aqui nos juros compostos, o montante vai ser o capital e aplicada a taxa aqui de maneira mais exponencial mesmo. Então,
O que é da realidade mesmo, na matemática financeira, é o juros composto, beleza? Então, na questão de fala de juros compostos, essa daqui é a fórmula. Como é que a gente faz? O montante que ele vai ter que pagar é 30 mil, que é o capital inicial que ele vai pegar, vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, né? Isso tanto para proposta 1 como proposta 2. Ó. Então, beleza, o que, é que vai diferenciar as duas propostas? É a questão da taxa e em relação ao tempo, né? Porque aqui a taxa era 0,008, né? E aqui 0,057. E aí, cuidado, essa daqui é ao mês, essa aqui é ao semestre. E eu vou fazer tudo isso em um ano. Né? Então, como é que ficaria? O montante 1 é igual a 30 mil, aí 1,008, né? Elevado, então é ao mês. Se é um ano, eu coloco o tempo aqui 12 meses, né? Na proposta 2, 30 mil, 1,057. E aí, essa daqui é o semestre, né? Se é o semestre, se é um ano, são quantos semestres? Dois, né? Só são 2 semestres. Então, são formas diferentes. Primeiro que são taxas diferentes, tempo diferente, beleza? Então, pronto. Essas informações aqui ele me deu. Ó. Ele me deu quanto é 1,057 elevado a 2. Ó, 1,057 elevado a 2, não foi à toa. É 1,12. E aí, cuidado, ó, ele deu 1,008 elevado a 6, que é 1,05. Então, beleza. Ó, essa daqui, 30 mil vezes 1,057 elevado a 2, ele me deu. Quanto é que é? 1,12. Então, tudo isso daqui, ó, eu multiplico por 1,12. E esse daqui, o que, que eu faço? Ele só me deu 1,008 elevado a 6, né? E se estava elevado a 12, isso aqui é a mesma coisa de elevado a 2, ó, né? Porque se eu multiplico os expoentes, fica 12 também. Então, essa informação aqui ele me deu. Né? Quanto é 1,008 elevado a 2? Ou elevado a 6? 1,05. Então, isso aqui ele me deu. É 1,05. Tudo isso elevado a 2, não pode esquecer. Vezes 30 mil. Pronto. Agora, eu tenho os montantes da proposta 1 e da proposta 2. Então, assim, aqui eu estou fazendo passo a passo, mas na hora é para ser algo mais rápido mesmo, a aplicação. Né? Porque é só a fórmula. É montante, é capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aí só tinha que ter cuidado. Na primeira proposta é ao mês, né? Se é ao mês é um ano, é 12 meses, e na outra é ao semestre. E se é um ano, eu vou colocar só 2 semestres. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Me confirme aí. Pronto. Perfeito. E aí o resto aqui é a conta. Ó. 1,05 vezes 1,05 é 1,575, né? As continhas um pouco mais chatas mesmo. Vezes 30 mil. E aqui, no caso, ficaria 30 mil vezes 1,12, né? Que é 30.600. E esse daqui, 30 mil vezes 1,575, né? Deixa eu ver se está ok aqui, peraí. 1,05 1,05 ao quadrado, 1,05, tá certo. É só essa parte aqui que eu coloquei o valor errado. Aqui é 1,1025, né? Pronto. Vezes 30 mil. Dá quanto? 33.075. Então, qual é a proposta que ele vai querer? Proposta 1 ou proposta 2? A 1, né? Que ele vai precisar gastar menos. Então, pronto. Depois é só saber a diferença, né? A diferença que vai dar a letra B, 525, né? Ele vai economizar R$ 525. Pronto. Então, assim, eu fiz um pouco demorado aqui, mas é só mesmo porque eu estou explicando tudo mais. Mas é só aplicação de fórmula dos juros compostos. Né? E se atentar que é a questão do tempo. Essa primeira proposta é ao mês, a segunda é ao semestre. E também em relação a isso daqui, né? Ele não deu 1,008 elevado a 12. Ele deu elevado a 6. Beleza? Aí é o mecanismo de potenciação. Então, pronto. Agora eu vou passar para a minha última questão e depois o Felipe Comentar vai. só uma coisa dessa última aí, André. Pronto, pode Ó, uma falar. coisa importante que a gente fala muito lá no curso, que é que toda vez que for fazer uma questão de matemática financeira, tu sempre tem que ficar atento para saber se a taxa está combinando com o período de tempo. Nessa questão aí, ele queria justamente saber se tu estava atento a isso.
Numa ele está botando a taxa ao mês, então tu vai ter que combinar o tempo em meses. Na outra está botando a taxa ao semestre, então tu vai ter que combinar o tempo o semestre. E outra coisa, ele nunca vai te dar esses dados aí para ficar só enfeitando a questão. Tu vai ter que dar um jeito de usar esses dados aí, 1,008 elevado a 6. Então sempre ficar atento se tu está combinando o tempo com a taxa de juros. Se tiver um mês, o tempo tem que estar em mês. Se tiver um ano, tem que estar em ano. Por aí vai. A gente fala muito isso lá no curso. Pronto, perfeito então. Beleza, né, pessoal? Eu vou passar para a questão 9. Questão também interessante. Tem uns 3 modos para resolver ela, né? Primeiro porque ela é de triângulo equilátero, né? Então tem várias possibilidades. Ele só quer saber o comprimento aproximado em centímetro da circunferência inscrita. Então, novamente, a questão que envolve comprimento de circunferência, né? Que é 2πr. Então, só preciso saber o valor desse raio aqui. Preciso saber só o valor desse raio aqui. Tem uns 3 modos para resolver. Vamos lá. Então, a circunferência está inscrita no triângulo, esse triângulo é equilátero, com um lado de 10 centímetros de lado, né? Beleza. Deixa eu botar aqui para o passo a passo. Primeiro modo para resolver. Se é triângulo equilátero, pessoal, vocês têm que entender que esse centro aqui, se vocês já soubessem decorado, esse centro aqui, ele coincide com o centro do baricentro, né? O que é o baricentro? É o encontro das medianas, né? Encontro das medianas. Então, esse ponto aqui seria o nosso baricentro. Vocês lembram a propriedade da mediana no triângulo? Tem uma proporçãozinha. Vocês lembram? Pronto, vamos embora revisar aqui. Ó. Antes de eu resolver a questão, deixa eu só relembrar aqui esses conceitos. Ó. O que é que eu estou falando? Eu estou falando de mediana, de baricentro, o que é isso? Mediana, altura, bissetriz, mediatriz, são segmentos que eles vão coincidir em algum ponto. Esses pontos é o que a gente chama de ponto notável, né? É o ponto do baricentro, ponto do incentro, circuncentro, ortocentro, enfim. Então, vamos relembrar. Isso aqui a gente chama de servianas, né? Servianas. A altura, a gente já conhece. É um segmento que é perpendicular à base, né? Um segmento que é perpendicular à base. A mediana, bora relembrar. A mediana é um segmento que divide o outro na metade, né? No ponto médio. Aqui é o ponto médio. Aí, como eu estava falando, a mediana ela tem uma propriedade interessante. Ó. Encontro das medianas, se aqui fosse também outra mediana, isso daqui outra mediana, isso aqui é o nosso baricentro. Beleza? Qual que é a propriedade da mediana? Tem uma proporção aqui, pessoal. Essa proporção é de 1 para 2. Se aqui é x, aqui tem que ser 2x, esse segmento. Beleza? Então, é uma propriedade da mediana, essa proporção. O segmento, no caso, seria 1. Opa, isso vai apagar. Ah, não. Deixa eu só retomar aqui. Pronto. Então, a proporção é de 1 para 3, né, no total. É a propriedade da mediana, isso aqui é importante. E esse ponto aqui, que é o ponto notável, é o que a gente chama de baricentro. Que ele é o centro da gravidade do triângulo. Já caiu em Bernoulli, Sais, por aí vai, até no Enem mesmo. Vocês entenderam a questão da mediana? É um segmento que divide o outro no ponto médio, né? Beleza. Essa propriedade aqui é importante, ó. De 1 para 2. Vamos já aplicar na questão. A bissetriz. A bissetriz é um segmento que divide o ângulo na metade, né? Não necessariamente o lado, mas é o ângulo na metade. E, por fim, a mediatriz, que eu imagino ela como se fosse a altura mais a mediana. Como assim? É um segmento de reta que é perpendicular e divide na metade. Beleza? E aí, se eu pegar esses segmentos e fizer um encontro aqui, ó, esses aqui são os pontos notáveis do meu triângulo. O baricentro é o encontro de quê? Encontro de quais segmentos? Comentei aí. O baricentro é o encontro das medianas, né? E é aqui novamente a mesma ideia, a propriedade, né? De um para 2. Se aqui é x, aqui tem que ser 2x. O incentro seria o encontro de quais?
O incentro é o encontro da letra A, bissetriz, letra B. E aí? Encontro das bissetrizes, né? O incentro é o encontro das bissetrizes. O circuncentro, olhando para a imagem, ó, é o encontro de quê? Das mediatrizes, né? São segmentos perpendiculares aqui e que dividem fazendo no ponto médio. E o ortocentro é o encontro das alturas. Então, tudo isso daqui a gente comentava no nosso curso de matemática, né? Toda essa parte aqui, que às vezes a gente passa despercebido e que o Enem já cobrou, mediana, né? Bissetriz, altura, tudo isso aqui eles cobram. É importante a gente saber essa ideia dos pontos notáveis do triângulo. Beleza? Essa parte aqui vocês relembraram, revisaram, conseguiram entender aí? Para a gente prosseguir para a questão. Pronto. Então, vamos lá. Então, na questão aqui, só lembrando, o triângulo equilátero, o segmento aqui coincide com tudo. Ó. Esse segmento que está em vermelho aqui é altura, é mediana, é bissetriz, entendeu? É mediatriz, é tudo. Esse segmento que está em vermelho. Ela coincide. Então, beleza. Ó. Então, relembrando a propriedade. Se isso aqui é a mediana, se aqui é R, aqui todo esse segmento tem que ser quanto? Respondo aí. Pronto. Acabou. 2R, né? Então, seria uma forma de resolver. Então, o raio, ó, um raio aqui é 1/3, né? É 1/3 da minha altura. Fórmula de altura de triângulo equilátero eu sei. L, raiz de 3 sobre 2. O L é 10, então fica 1/3. O L é 10, raiz de 3 sobre 2. Ah, mas a questão não me deu a raiz de 3, né? A questão só me deu o valor de π. Na verdade, a questão dava o valor da raiz de 3. Eu que tirei. Por quê? Porque ano passado eu vi que tinha uma questão, que era lá de circunferência e tudo mais, você chegava nas contas e precisava usar raiz de 2. E o Enem ele não deu valor de raiz de 2, pessoal. Então, pelo menos eu indico decorar logo, já que ele nem deu raiz de 2, né? A raiz de 3 também. Raiz de 2 aproximadamente 1,4. Raiz de 3, 1,7. Beleza? Até a raiz de 5 eu lembro ainda. 2,2 aproximado. Então, se o Enem não cobrou um valor da raiz aproximado, quem sou eu para dar o valor da raiz de 3 para vocês? Então, é importante que a gente, pelo menos, decore essas três aqui, ó. E até dá para perceber o porquê que seriam esses valores aproximados. Ó. Raiz de 4, quanto é? É 2. Então, esses valores aqui, ó, tem que ser menor que 2 mesmo, pessoal. Né? Se a gente fosse chutar um valor aproximado ali, a gente poderia fazer essa aproximação também, manualmente. Daria um pouco mais de trabalho. Então, por isso que eu indico decorar mesmo. Raiz de 2, 1,4. Raiz de 3, 1,7. O Enem, ano passado, ele não deu o valor. Por isso que eu tirei da questão. Então, colocando agora, sabendo que raiz de 3 é 1,7, né? Aqui vai cancelar 2 com 10, 5. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 3, 1,7, dividido por 3. Isso daqui é o quê? O valor do meu raio. Né? Se eu não me engano, vai dar aproximadamente 2,8. Então, pronto. É 2 vezes π, que ele me deu 3, o raio 2,8. Vai dar aproximadamente 17, né? Que é a letra A, aproximadamente 17. Vocês entenderam esse primeiro modo de resolver? Comentei aí. Eu usei a propriedade de mediano. Isso aqui é importante. Né? Seria automático se a gente soubesse aqui. Pronto, né? Tranquilo esse primeiro modo. Alguém resolveu dessa forma aqui? Tem outros dois modos. Eu vou já mostrar. Então, vamos lá. Segundo modo de resolver. Ó, tem outra forma, né? Se eu traçar esse segmento aqui que está em preto, aqui é metade do meu ângulo do triângulo equilátero. Né? O ângulo do triângulo equilátero é 60. Como todo ponto, todo segmento que eu fizer aqui é bissetriz, mediano, então eu vou dividir esse ângulo aqui na metade. Se é 60, vai ficar 30. Pronto. Esse lado aqui é 5, essa metade, esse lado aqui é 5, né? Já dividi na metade. É altura, bissetriz, mediana, enfim. Então, pronto, eu aplico tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3 é igual ao cateto oposto, que é o raio, sobre o cateto adjacente aqui, que é 5. Então, vai ser a mesma coisa, né? O raio vai ser 5 raiz de 3 sobre 3. Que era a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, ó. 5 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Esse aqui é um segundo modo de resolver.
Alguém fez dessa forma aqui? Ainda tem mais uma forma de resolver, pessoal. O triângulo equilátero tem diferentes formas de você aplicar. Bora lá. Alguém imagina como seria o outro modo? E aí? Eu estou tendo uma circunferência escrita dentro de um triângulo. Tem uma fórmula que muitas vezes a pessoa não lembra, que a área de um triângulo, a área de um triângulo é igual o semiperímetro desse triângulo vezes o raio da circunferência inscrita. Seria uma outra forma de resolver, né? Então, a área do triângulo é equilátero L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. O semiperímetro, se um lado é 10, né? O perímetro é 30, que é equilátero, e o semiperímetro é a metade, que é 15. E o raio, que é o que eu quero descobrir. Então, seria uma outra forma de resolver. Vocês lembravam dessa fórmula aqui? Quando eu tenho uma circunferência inscrita num triângulo? Pois é, fui longe, mas é porque eu estava desocupado, estava sem tempo, né? Quer dizer, estava com tempo, sobrando. Então, por isso que eu pensei aqui no modo 1, modo 2 e o modo 3 ainda, porque aqui a gente dá diferença e possibilidade para vocês, né? Questão de igualdade, todo mundo pode ter um modo para resolver. Então, essa fórmula aqui ela é boa, às vezes a gente esquece, né? E tem a fórmula também para quando tem a circunferência ao redor do triângulo, né? Aí eu duvido vocês lembrar. Tem uma fórmula, né? A área de um triângulo é igual a... Nem eu lembro, quer dizer, mais ou menos. Mas aqui vamos supor que é A, B e C, e eu tenho um raio R, é o produto, né? A, B vezes C sobre 4R. São duas fórmulas de área de triângulo que às vezes a gente não lembra. Mas vai que um dia a gente vai precisar usar, né? Ali lá para novembro, não sei. Pode ser que aconteça e a gente precisa usar dessa forma, por coincidência. Então, beleza. Porque a fórmula clássica todo mundo sabe, base vezes altura de por 2, área de triângulo. Essas duas aqui, quando tem uma circunferência inscrita ou uma circunferência circunscrita, talvez alguns não lembrem. Então, por isso que é importante a gente relembrar. Beleza? Deu tudo certo aí, né? Todo mundo entendeu. Me confirme aí. Pronto. Pronto. Modo 2, esse aqui, né? Então, o modo 2 é o seguinte. Eu só tracei esse segmento que está em preto. Ele é o quê? É uma bissetriz, né? Ele vai dividir um ângulo que é 60 na metade. Então, esse ângulo aqui é 30. Então, se ele é 30, eu posso aplicar tangente de 30, que é cateto oposto, que é o R, sobre o cateto adjacente, que é 5, ó, que é a metade aqui. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, R sobre 5. Né? Então, pronto. Cheguei aqui para descobrir o valor do raio. 5, raiz de 3 sobre 3. Ok, né? Então, beleza, pessoal. Tem muita informação interessante aqui. Que isso aqui está tudo junto lá no nosso curso de matemática. É importante que vocês peguem essas ideias, apliquem também nos simulados. Com certeza, ao longo do simulado, isso aqui vai cair, não tem para onde correr. Isso aqui tudo é muito importante. Então, agora eu vou deixar com o Felipe para ele resolver as outras 5. Beleza. Vou tirar aqui a transmissão. Uhum. Quando tirar, eu coloco aqui. Pronto. Vamos pra ver aí, André? Tá assim, tá compartilhado. Já tá compartilhado, falta só colocar isso. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Ó, André ficou com as questões ímpares de novo. Vou comentar as pares. Teve questão assim que quem elaborou a lista nessa semana deu um grau comparado com a semana passada, mas é bom que a gente fica mais com a casca mais grossa. Então vamos lá. Vou começar aqui, pessoal, falando com essa segunda questão aqui, que é uma questão de média. Semana passada a gente também fez questão de média, só que agora a gente está no outro modelo, quando a gente vai tirar pessoas dessa média. O cara começa a questão aqui, pessoal, falando o quê? Que eu tinha 10 funcionários e a média do setor era de 35 anos. Pô, primeira coisa que tu tem que pensar quando falar desse jeito é saber qual é a soma inicial das idades. Então já faz, ó. Vamos lá. O que é a média?
Média é a soma de tudo dividido pela quantidade de elementos, né? Então vamos lá. Se a média deu 35 e eu tinha 10 pessoas lá, qual é a soma das idades que a gente tinha? 350. Então a soma das idades, 350. Boa, Breno. Pronto. Só que aí depois ele fala que vai sair o cara mais novo e o mais velho. Aí o cara já fica até com medo, né? Pô, como é que eu vou supor a idade desses caras? Mas ele te fala, pô. Ele fala assim, ó, que o mais jovem era 17 anos mais novo que a antiga média. Pô, e a média era 35. 35 menos 17, qual a idade do mais novo? Tá aqui, ó. 18. E ele fala também que o mais novo era 38 anos, mais novo que o funcionário mais velho, que também saiu. Então, 18 mais 38 dá 56. Pronto, ficou fácil agora. Por quê? Porque agora tu sabe a soma das idades de todo mundo antes, que era 350, só que agora tu não vai contar mais com a idade nem do mais novo, nem do mais velho, correto? Então, a nova soma, peraí, a nova soma das idades, que agora eu vou somar 8 pessoas, né? A nova soma vai ser a idade que eu tinha antes, 350, era a soma de tudo, menos o mais novo que saiu e menos o mais velho, que no caso é 56. Beleza? E aí no final, o que que tu vai fazer? A soma aqui eu acho que dá 274. Deixa eu ver aqui. 276, né? Isso, pronto. 276. E aqui ele só quer saber a nova média. A nova média, como é que tu faz? De novo, tu vai pegar a soma, que é 276, e dividir por quantas pessoas? Pô, cara, se tu chegou até aqui, não vamos errar. Porque tem gente que vai fazer isso vindo aqui, ó. 10. Não tinha 10 funcionários, Felipe? Pô, então divide por 10. Aí o cara vai lá e arrocha o C. Aí errou a questão. Fez tudo certo e errou no final. Agora a gente não tem mais 10 funcionários, porque dois saíram. Então lembra, no final, calcular a média com a nova quantidade de pessoas. Isso aqui dividido por 8 vai dar 34,5. Então, o que é que fica aqui nesse tipo de questão para vocês? Toda vez, pessoal, que ele falar que tinha uma média antes e depois que saiu alguém ou entrou alguém, cara, não se preocupe em saber a idade de todo mundo. Tu precisa saber a soma das idades do pessoal antes e a soma depois. Toda questão desse jeito vai ser assim, toda. Tu vai ter a soma antes, que tu vai ter como saber, e aí tu vai descobrir a nova soma depois. E no final, lembrar disso. Quando for calcular nova média, ou quando ele te der a nova média, lembrar que essa nova média é considerando as pessoas que entraram ou que saíram. No caso dessa questão, as pessoas que saíram. Se saíram duas pessoas, não vai mais dividir por 8. Ou não vai mais dividir por 10. Vai dividir por 8. Fechou? Dá para passar essa questão? Parece muito. E assim, uma coisa que vocês têm que ficar ligado ao longo da aula aqui é que toda hora eu e o André a gente está dando umas dicas que se você for anotando no caderno, tu não erra mais essas questões parecidas. Essa questão aqui, ó, pode esperar. Começou a fazer os sais agora, não começou? Vai ter 6 ou 7 sais aí durante o ano. Eu aposto muito, muito, como vai cair uma questão dessa aqui no sais ao longo do ano. E no Bernoulli também. Porque sempre aparece. É a média, é a soma antes, aí depois vai cair alguém, vai entrar alguém, e aí tu tem que fazer a nova média. Então vamos lá. Agora, essa questão aqui é um pouco mais chata. Vamos para 4. 2 está ok. O André selecionou aí com ódio no coração para vocês. Essa questão aqui é combinatória, né? Aí vocês veem combinatória e já fica com medo. Calma. Ele fala que a pessoa vai marcar dois exames e vai ser no período de 1º até o dia 7 de junho. E aí, por causa desses exames, não tem como marcar os dois no mesmo dia, nem em dias consecutivos. Como é que a gente vai deixar essa questão fácil? Ele quer saber quais são as possibilidades de marcar esses dois exames. Primeira coisa que tu tem que fazer é saber quantos exames eu tenho, quais são as possibilidades se não tivesse nenhuma restrição. Se não tiver nenhuma restrição, Brendo, presta atenção aqui, ó. Tenho dois exames, né? O exame A e o exame B. Quantos dias eu tenho para fazer o exame A? 7. Mas eu não posso fazer no mesmo dia do exame B, né? Então, no exame B eu vou ter 6 opções. Então aqui dá 42 opções. Beleza, fechou. Se não tivesse nenhuma restrição, a não ser de não poder fazer no mesmo dia, eu teria 42 opções de fazer esse exame. E tem até aqui a opção. Só que, aí se o cara marcar já está errado. Só que ele não quer que ela seja em dias consecutivos. Pô, se eu não quero que seja em dias consecutivos,
tem uma coisa que a gente aprendeu, principalmente quando a gente fala lá no curso, de mesa circular, de permutabilidade circular, permutação circular. Que quando eu não quero alguma coisa, tu pode fazer, primeiro, todas as opções, menos o que eu não quero. E quando eu estou falando de permutação circular, eu quero que sempre que o pai fique na mesa redonda, ao redor, ao lado da mãe. Então, tu considera o pai e a mãe como uma pessoa só. Lembra disso? Aqui vai ser do mesmo jeito. Eu não quero que eles estejam em dias consecutivos, beleza? Então, vou fazer a probabilidade de todas as chances, né? Todas as combinações, e vou tirar aquelas que eu tenho em dias consecutivos. Entende que dá no mesmo? É tudo menos o que eu não quero. Agora, eu vou ter que considerar que o exame A e o exame B estão em dias consecutivos, então eu tenho 7 dias na semana. Fechou. Só que, na verdade, o exame A e o exame B agora eu vou considerar como se fosse um dia só, porque eles vão estar em dias consecutivos. Então, ao invés de ter 7 dias na semana, é como se eu tivesse um dia que eu vou fazer o exame A seguido do exame B, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e o sexto. Então, eu tenho 6 casinhas para colocar os meus dois exames. Então, quantas opções eu tenho para colocar essa casinha aqui? Posso colocar aqui, eu posso colocar na segunda opção, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Então, eu tenho 6 opções de colocar esses meus dois exames juntos. Além disso, aí aqui que está o pulo do gato, que tu não pode esquecer também. Esses dois exames, eles podem aparecer, por exemplo, para fazer um hemograma na segunda e o exame de urina na terça. Mas também pode fazer o exame de urina na segunda e o hemograma na terça, não pode? Então aqui tu também permuta aqui dentro. E tu vai permutar quanto? Permutação de dois. Porque pode ser um primeiro ou o outro primeiro. Então, o que tu não quer que seja consecutivo vai ser 6 vezes, que é o total de casinhas que eu posso colocar esses dois exames juntos, vezes permutação de dois, que na verdade é 2. Então, eu tenho 12 possibilidades em que eu estou considerando que os exames aconteçam em dias consecutivos. E isso aqui é o que eu não quero. Qual o total de possibilidades que eu tenho? 42, né? Se não tivesse nenhuma restrição. Mas quantas são as que eu não quero que aconteça? 12. Ficaram 30 opções. Fechou? Ó, e por coincidência, tu fez da mesma forma que eu fiz, porque a gente nem comentou as resoluções juntos, né? Porque quando eu olhei para a questão, eu pensava que ela era um pouco mais fácil, mas o Léo até falou, rapaz, eu fiz por teorema de Kaplan, que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida. Uhum, que é Então, dos pontos e das tentem não vírgulas. complicar as questões, né? Tu já viu isso daí, né? Teorema de Kaplan? Já, já. Só que eu preferi trazer desse jeito, porque eu acho que se Sim, trouxer alguma coisa muito. Eu acho que desse justamente. jeito aqui tem conceitos que dá para aplicar em mais questões. Essa aí de eu quero tudo menos o que eu não quero. Não, perfeito, mas eu também resolvi da mesma forma, né? Segui o passo a passo que o comando estava me falando. Ele não queria no mesmo dia, então no primeiro tem 7 possibilidades, depois 6, para descartar a possibilidade de ser no mesmo dia, e depois tirava os 12 consecutivos. Mesmo se você não soubesse, você testava ali, segunda e terça, terça e quarta, quarta e quinta, quinta e sexta, até contando mesmo, né? Exato. Então, E beleza. aí o que acho que o que fica aqui são os conceitos que eu estou falando para vocês. Falei na primeira questão, falei agora também. Vocês têm que pegar os conceitos que a gente está falando aqui. Pô, o Felipe me falou, tô no simulado. E tem uma questão que fala que o pai tem sempre que andar do lado da mãe. Então, tu vai considerar o pai e a mãe como uma pessoa só. Aqui eu considerei os dois exames como uma casinha só. E eu vejo quantas casinhas tem restante. O resto eu permuto. Beleza? Pegaram isso daí? Comentem aí. Samuel, Breno, João Vitor, quem tiver aí pode passar? Mas entendeu agora, Breno? Na parte do 12, como é que eu cheguei no 12? É isso, João Vitor? Vamos lá, como é que eu cheguei no 12? Vou fazer aqui de novo. É, Vamos lá. Para chegar no 12, eu tenho que entender o seguinte. Tenho quantos dias na semana? 7. Pronto, tenho 7 dias. Beleza? Só que, como eu te disse, quando a questão pede com alguma condição, um dos jeitos de tu responder essa questão, e a gente vê muito isso, a gente falando, é que eu posso fazer todas as possibilidades, menos aquilo que ela não quer. Então eu descubro quais são as possibilidades que ela não quer. Quantas chances tem de fazer alguma coisa, de fazer os exames em dias consecutivos? Pô, se eu vou fazer em dias consecutivos, eu sempre vou ter, por exemplo, o exame A seguido do exame B, concorda? Aí ele pode aparecer aqui os dois, ou ele pode aparecer aqui os dois, ó.
Entende? Tá vendo que eles sempre vão aparecer juntos? Então tu junta as duas casinhas deles. Pronto. Então, na verdade, tu não vai ter mais 7 casinhas. Tu vai ter uma casinha junta, que é dos dois, que eles vão acontecer, e outras possibilidades. Então, no final aqui, tu tem quantas casas? 6. Beleza? Aí que é fácil. Ele pode aparecer na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Então, tu tem 6 possibilidades deles aparecerem. Fechou? Tem 6 lugares diferentes para ele aparecer. Só que, além disso, tu não juntou os dois? Não juntou os dois? Pode aparecer o A e depois fazer o B, ou tu fazer o B e depois o A. Concorda? Então, para cada uma, tu tem que perguntar duas. Cada uma daquelas 6 casinhas, tu tem duas possibilidades. Pode fazer na segunda e na terça os exames, beleza. Mas pode fazer o hemograma na segunda e a urina na terça, ou a urina na segunda e o hemograma na terça. Para cada um desses 6 casinhas, tu tem que perguntar por dois. Por isso que a gente chega no 12. Não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. Tranquilo? Pode passar agora? Show. Vamos lá. Agora a sexta questão. A sexta questão traz uma propriedade aqui para a gente que a gente gosta de comentar. Acho que a gente até comentou na aula passada, que é de porcentagem. Ele está falando que é probabilidade essa questão, mas dá para resolver basicamente com porcentagem. Ele fala que a árvore, todo dia, ela perde 10% das folhas dela. Se ela perde 10% das folhas, vamos lá. Qual é a chance de. E ele vai escolher uma folha, ele quer saber que no final de 4 dias, qual é a chance da tua folha ainda estar lá. Se tu perde 10% das folhas, qual é a chance da tua folha no primeiro dia continuar lá? 90%, entende? Porque tu não perdeu 10, a chance de tua folha estar lá continua sendo de 90%. É a probabilidade dela não ser escolhida. Só que ele não vai fazer isso só uma vez. Ele vai fazer quantas vezes? Ele vai calcular 90%. Por exemplo, se eu tinha 100 folhas. Lembra que a gente falou na aula passada de supor? E eu vou calcular 90%. Então, no primeiro dia já vai cair 10%. Vai ficar quantas folhas? 90. Então, no segundo dia vai cair 90 de novo. Aí eu vou ficar aqui com 81 folhas e por aí vai. Certo? Por que que eu estou calculando 90%? Lembra disso. Isso aqui a gente fala muito, que é quando eu vou reduzir alguma coisa, reduzir em 10%, isso aqui vocês têm que pegar. Terceira dica de hoje. Se eu vou reduzir em 10%, é a mesma coisa de multiplicar por 0,9. Samuel está esperto nisso já. Se eu for aumentar a coisa em 10%, eu vou multiplicar por quanto, vocês sabem? 1,1. Boa, Brento. Exato, o Brento tá ligado. Se eu aumentar a coisa em 20%, eu vou multiplicar por quanto o valor que eu tinha antes? 1,2. Pronto. Então, se eu for reduzir, é 0,9. Se eu for reduzir em 20%. Vai lá, Isabela. 0,8. 0,8. Exato. Beleza? Então, nessa questão, é um conceito básico que a gente faz de porcentagem, que a gente responde a questão mais rápido. É a dica da gente para resolver mais rápido. Então, se a probabilidade no primeiro dia dela continuar era tu multiplicar por 0,9, no segundo dia era 0,9 vezes 0,9. Depois cai no terceiro dia, 0,9. E no quarto, 0,9. Pronto. Agora virou uma conta. Vai ficar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 e passa a vírgula. Isso daqui, se tu fizer a conta, vai dar 0,6561. Ah, Felipe, mas deu quebrado aqui. Não sei como é que faz isso aqui, não. Pô, transforma isso aqui em porcentagem. Como é que transforma em porcentagem? Multiplica por 100%. Vai ficar 65,61%. E tu marca a letra C. Beleza? Toda essa questão aqui, o foco dela está em tu saber que quando a pessoa perde 10%, a chance dela ficar é multiplicar por 0,9. E acabou. É uma questão de probabilidade, mas também dá para resolver só com porcentagem. E aí? Ficou de boa? A parte pior que eu achei aqui foi a conta. Tá vendo que todas as questões aqui a gente está fazendo de um jeito simples, que é a gente está dando a dica para vocês dos atalhos. Então, se aparecer alguma coisa parecida, lembra, pô, reduzir é a mesma coisa que multiplicar, reduzir 10% e multiplicar por 0,9. E por aí vai. Vamos lá. Questão do cubo. Essa questão aqui,
Sempre cai uma dessas. Pô, quem já fez o Enem aí, sabe que todo ano aparece uma questão aqui com um desenho lá maluco, ou uma planificação que tu tem que analisar. Aqui ele pede o seguinte: a quantidade máxima de cubos menores necessários para completar a construção. Pô, se eu vou completar a construção, eu tenho que imaginar quantos cubos que deveriam ter lá. E aí como é que a gente faz? Não, um cubo maior com os cubos menores? Tem quantos cubos aqui? Um, dois, três, quatro. E aqui também. Um, dois, três, quatro. Pô, então o cubo todinho era para ter quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Como é que eu calculo o volume do cubo? Vai pegar a aresta, que aqui é 4, e vai elevar ao cubo. 4 elevado ao cubo dá 64. Pô, então esse cubo completo aqui, ó, era para ter quantos quadradinhos? 64. Fechamos nisso, né? Agora eu preciso saber quantos tem. Cara, e aqui é que tu tem que ficar ligado, para não vacilar. O que muita gente comete aqui de erro é contar mais de uma vez o mesmo quadradinho. Dica: quando tu for contar as coisas, tu escolhe sempre contar em fileira, que aí tua chance de errar diminui. Tu vai contar essa fileira primeiro. Vamos lá. Eu tenho um, dois, três, quatro quadrados, certo? Eu vou contar toda essa parede aqui primeiro. Aqui eu tenho quantos quadrados aí? Ó? Um, dois, três, quatro. Então, aqui tudo eu tenho 16 quadrados. Fechou. 16 cubos. Agora eu vou para a outra fileira. Eu tenho quantos cubos aqui? Um, dois, três. Aí o cara que está desavisado vai lá. Quatro, cinco, seis. Cuidado. Esse cara aqui não é outro cubo. Ele faz parte desse mesmo cubo aqui que tu já contou. Então, aqui é um, dois, três, quatro, cinco cubos. Então aqui tem cinco. Muito cuidado. Tu sempre tem que ficar ligado se tu não está contando duas vezes o mesmo cubo. Aqui é a mesma face. É outra face do mesmo cubo, na verdade. Aqui, um, dois, face, três. Aqui, um cubo. Beleza? Então aqui eu tenho 9 cubos junto com os 16 de lá. No final eu tenho 25 cubos. E quanto que seria o cubo completo? 64. Para completar, já que eu já tenho 25, 39. Certo? E aí? Vocês conseguem ter essa imagem no espaço? Entender que isso daqui é a mesma face? Pronto. Então, o que é que fica de dica nessa parte aqui? Toda vez que for para contar os cubos, faz de uma metodologia. O que eu indico? Separa logo a fileira. Ó. Vou contar toda essa fileira primeiro, depois eu conto essa, depois eu conto essa, depois eu conto essa. E ficar atento se tu não está contando uma face do mesmo cubo como um cubo diferente. Fechou. Então, opa, aqui dá 39. E para finalizar, aqui, cara, essa questão aqui também, muita atenção. Não é uma questão difícil, nem de longe, mas é uma questão, pô, que dependendo do caminho que tu for, tu tem que ter muito cuidado na hora de fazer as transformações. O que ele fala aqui? Ele fala que vai vender o tecido e que o quilo do tecido vendido, vai comprar o tecido, na verdade, é R$ 30. Então, um quilo é R$ 30. Show. Ele fala também que a densidade do tecido é de 1,5 gramas por centímetro cubo. Pô, aí tu já fica esperto. Cara, ele falou quilo lá em cima. Agora já apareceu grama, centímetro cubo. Então fique esperto para saber se na hora que tu tá fazendo as questões, tu tá prestando atenção nas unidades, para não multiplicar unidades diferentes. E ele fala que a espessura é 0,1 centímetros, certo? Aí ele falou que o comprador vai comprar uns 3 metros por 3 metros, 3 de altura por 3 de largura. E ele quer saber qual o preço que ele vai cobrar. Primeiro passo aqui, vamos lá. Tem metro, tem centímetro. Qual que eu vou utilizar? Porque ele deu que a espessura é 0,1 centímetro, a largura é 3 metros e a altura é 3 metros também. Eu faria essa questão transformando tudo para centímetro. Por quê? Porque eu já sei que lá na frente vou ter que multiplicar pela densidade. E a densidade está em quê? Em centímetro cubo. Então já transformo logo a largura, que é 3 metros, para centímetros. Aí aqui a gente já viu na aula passada. 300 centímetros vezes 300 centímetros vezes a espessura, que é quanto? 0,1 centímetro. Certo? Tu pode até cancelar esse zero aqui com essa vírgula.
vai ficar 3 vezes 3, 9 mil. E bota sempre a unidade, centímetro cubo. Pronto. Tu já sabe que é 9.000 centímetros cúbicos. Só que eu preciso saber que ele é vendido no quilo. Então eu tenho que saber quantos quilos esse cara aqui representa. Tu sabe que não é 1,5 gramas por centímetro cúbico? Então, 1 centímetro, regra de 3. Estou fazendo por regra de 3, que eu acho que é o jeito mais simples de fazer. 1 centímetro cúbico equivale a 1,5 gramas. Se eu tiver 9.000 centímetros cúbicos, vai ser quanto? X. Aí vai ficar como? 1,5 vai ficar 13.500 centímetros cúbicos. Então eu já tenho o volume. O volume. A massa. 13.500 gramas. Show até aí? De boa? Achei a massa. 13.500. Só que eu tenho que saber. Peraí. Eu tenho que saber que 1 quilo é o preço de R$ 30. E eu achei que era 13.500, né? Então eu tenho que transformar isso aqui de grama para quilo. Vou dividir por 1.000. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. Então, 1 quilo custa R$ 30. 13,5 quilos custa quanto? X. Fiz duas regras de 3 e respondi a questão. X aqui vai dar R$ 405. E acabou. Viu que eu não precisei fazer nenhuma transformação com o centímetro cúbico, que é um pouquinho mais complicado, vocês têm que ficar atentos. E aqui eu já fiz mais rápido. Duas regras de 3 e respondi a questão. De boa, João Vitor? Tranquilo, né? Todo mundo entendeu essa questão? Pronto. É isso. Aqui eu tinha separado para vocês, só a revisão lá da probabilidade, para vocês não esquecerem. A gente fala lá direto lá no curso. Então eu trouxe aqui para vocês também, já que é nessa listinha de botou mais de probabilidade e combinatório, entender como é que a gente faz arranjo, combinação e permutação, só para vocês lembrarem a forma. Arranjo é quando a ordem não importa. Uh, Arranjo é quando a ordem importa. Combinação é quando a ordem não importa. E a permutação é quando o número de casinhas é igual ao número de elementos. Só que aqui está o asterisco da permutação circular. É o que eu falei para vocês, quando eu tenho uma mesa e eu quero sempre que o pai sente do lado da mãe. Aí tu vai ter que considerar de um jeito diferente, que a gente já comentou. Considera ele como se fosse uma pessoa só. Quem sabe aí no meio da semana a gente manda para vocês uma questão desse jeito, para vocês testarem. E aqui eu tinha separado para vocês, que eu já comentei lá em cima, acabei nem voltando. Lembrar que o aumento de 20% é multiplicar o valor inicial por 1,2 e redução de 20% é multiplicar por 0,8. Fechamos a lista. Essa lista aqui o pessoal teve um erro maior do que na lista passada, mas acho que na revisão fica bom de tu pegar esses pontos que tu errou, pegar alguma dica diferente de fazer a questão. O André aí mostrou uma questão lá que tinha 3 modos diferentes de fazer a mesma questão. E aí vocês ficam de repertório para escolher qual que quer fazer durante o simulado. Tranquilo, pessoal? De boa? Deu para aproveitar a aula? Deu para pegar as coisas, tirar as dúvidas? Pronto. Aí a gente erra besteira hoje para não errar em novembro. Tem tempo ainda. Pronto, é isso. Aí quem não tiver preenchido lá o formulário, pode botar para ver quantos acertou, se não tiver preenchido ainda. Quem não tiver feito a lista e ainda quiser fazer, mesmo depois de vista a resolução, o formulário está lá, eu vou liberar a resposta para vocês, o gabarito, e aí responde e já sabe quanto acertou. Falou alguma coisa, André? Pronto, pessoal. Então, obrigado pela presença de vocês, né? Mais um domingo. Todo esforço vai valer a pena, né? Realmente, domingo de manhã é chato. Eu mesmo, quando estava estudando no meu tempo, eu lembro que eu, às vezes, dava uma vacilada ali, um sábado de manhã, um domingo de manhã, dormia muito. Mas talvez também seja por isso que eu demorei um tempo para passar, né? Então, se a gente se esforçar um pouco mais, a gente acaba fazendo um caminho um pouco mais curto. Então, esse é o objetivo, a gente realmente ter um retorno mais rápido, que é o que todo mundo quer passar logo, né? Então, obrigado pela presença de vocês, bom domingo aí, e até a próxima. Vamos se falando, vamos organizando mais, vai dar certo. Isso. E se tiverem dúvida, manda lá no grupo, a gente se ajeita e a gente vê como é que ficam os próximos alunos. Fechou, pessoal? Valeu, bom domingo aí pra vocês, corajosos aí, estão de parabéns. Domingo de manhã, estão de parabéns. Valeu!
Pronto, vamos encerrar. Valeu, valeu.